Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês também? Passaram bem a semana? Então vamos lá. Hoje, quer falar alguma coisa? Considerações iniciais? Então hoje a gente vai falar sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quem é a segunda pessoa da Santíssima Trindade? O Filho. E quem que é o Filho? Jesus, muito bem. Ainda bem que vocês não falaram que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então vamos lá. Primeiramente, por que que o Filho se encarna? Para salvar todo mundo. Por que que Deus Filho se encarna? Pode falar. Para salvar os homens do pecado. Alguém mais? É isso. Para salvar os homens do pecado. Mas por que que ele tem que salvar os homens do pecado? Por que que o Filho vai ter que se encarnar, passar a vida como humano, como cada um de nós, para salvar a gente do pecado? Por que que não poderia ser que nem os sacrifícios do Antigo Testamento? Que eles iam lá, depois que pecavam, pegavam um cordeiro sem mancha, um cordeiro novo, bom, sem machucado, matavam esse cordeiro para a expiação dos pecados. Por que que não funcionava mais isso? Porque toda hora a humanidade estava rompendo essas alianças. Então, Deus fez aliança com Adão e Eva. E aí Adão e Eva foram lá e romperam essa aliança. Deus fez aliança com Noé depois do dilúvio. E aí a humanidade fez o quê? Rompeu essa aliança de novo. Deus fez uma aliança com Abraão. O que a humanidade fez? Rompeu essa aliança. Então, todas essas alianças que Deus ia propondo para a humanidade, a gente ia pisando na bola. E toda hora a gente estava pecando. Deus fazia uma aliança, a gente era perdoado dos nossos pecados, e aí a gente pecava de novo e acabava com toda essa aliança. Só que aí, Deus começou a ver que essa aliança, só pelo cordeiro, essa aliança que era feita com o sacrifício do cordeirinho, já não funcionava mais, já não tinha mais efeito. Porque ela só poderia expiar um pouco dos pecados. Ela não conseguiria expiar todos os pecados que a humanidade fazia. Então, Deus, ele sabia que seria necessária uma nova e eterna aliança. Eterna porque ela vai servir para redimir tanto o passado, como o presente, como o futuro. Então, depois da aliança de Jesus, depois que o Filho se encarna, a gente não vai ter novas alianças com Deus. Vai ser sempre aquela que vai ser uma eterna aliança. Certo? Amém? Amém. Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Mas por que tinha que ser Deus? Por que Deus teria que se encarnar? Por que não funcionava mais um cordeiro? Vamos lá. Se eu, por exemplo, der um chute numa vaca, aquele animal, aquela vaca que vocês conhecem, que vocês adoram. Do meu exemplo. Aquela vaca, se vocês chutarem aquela vaca de graça, do nada, vocês vão ser culpados. Vai maltratar o bicho? Pra quê, né? Vocês vão ter uma culpa. Só que se, em vez da gente chutar a vaca, a gente chutar a nossa própria mãe. Piorou? Por quê? O que faz com que a gente tenha mais culpa? Chutar uma vaca ou chutar a nossa própria mãe? Por quê? Porque a nossa mãe, ela tem maior dignidade. Então, a nossa culpa, a gravidade de um pecado, ela é definida por quem é ofendido. No caso, quem foi ofendido? A vaca e a mãe. Então vai ser muito mais grave você pecar contra a mãe do que contra uma vaca. Certo? Só que, e a expiação? Como é que é? Se uma vaca entrar na minha frente e tomar um tiro por mim, o ladrão está apontando uma arma para mim, ele vai atirar a vaca, ela entra na minha frente e toma um tiro por mim. Ela vai ter um mérito, né? Ela vai ter se sacrificado por mim, certo? Só que esse mérito, ele tem um tamanho, e é um mérito pequeno. Agora, se fosse a minha própria mãe que entrasse na frente do tiro por mim, o mérito dela não seria muito maior?
não teria muito mais peso aquele sacrifício? Então, o mérito de expiação é definido pelo sacrificado. No caso, a mãe, porque ela tem mais dignidade do que a vaca. Agora, vamos botar isso com Deus. Quem que é ofendido pelo nosso pecado? Quem é ofendido pelo nosso pecado? Deus. Deus é ofendido pelo nosso pecado. E qual que é o tamanho da dignidade de Deus? Infinita. Deus tem uma dignidade infinita. Se a dignidade de Deus é infinita, qual que é a gravidade do nosso pecado? Infinita também. A gravidade do nosso pecado, por ter ofendido a Deus, é infinita também. Mas agora, se a gente continuasse com o cordeirinho, ou se a gente mesmo pagasse pelos nossos próprios pecados, a gente teria uma dignidade, certo? A gente tem dignidade. Mas a nossa dignidade é bem menor que a de Deus, muito menor que a de Deus. Então, se a gente ofendeu a Deus, que tem uma dignidade infinita, o nosso pecado vai ser infinito. E a gente tentando pagar, ou o cordeirinho tentando pagar esse pecado, vai ser muito pequeno. A conta não vai bater. A gente ainda vai ter culpa. Por isso que o sacrificado precisa também ter a mesma dignidade que Deus. Quem tem a mesma dignidade que Deus? O próprio Deus. O próprio Deus, que no caso foi a segunda pessoa da Santíssima Trindade que veio se encarnar. Tá, então agora a gente vai falar sobre, né, Jesus, a aula inteira, o curso inteiro, né, mas o nome dele. Primeiro, Jesus. Uma coisa que a gente nota na Bíblia inteira é que Deus sempre vai usar o nome da pessoa para mostrar qual que era a missão dessa pessoa. Então até a gente vê quando ele muda o nome, por exemplo, de Simão para Pedro, ele revela a missão de Pedro. Então, né, a pedra que construiu, enfim. Então, Jesus, o Yeshua, né, significa Deus salva, em hebraico. Que é, como a gente já falou, que é a missão de Jesus, né? Reconciliar, né, salvar a humanidade. E Cristo. Isso é uma coisa que muita gente acha, mas está errado. Não existe uma Maria Cristo e um José Cristo, não é um sobrenome. O que seria Não, Christus é em grego o que Messias é em hebraico, e significa ungido. Mas por que Jesus seria ungido? Não é um termo que era usado, que na história só foi usado para Jesus. No Antigo Testamento, 3 tipos de pessoa eram chamados de ungido: os reis, profetas e os sacerdotes. Né? E ele é chamado de ungido, ele é tipo um nome, entre aspas, assim, merecido dele, porque ele realizou perfeitamente, assim, plenamente essas 3 coisas, né? É o que a gente chama de tripla missão, né? Que ele era ungido. Então, como eu falei, 3 tipos de pessoas. Então, os reis, como Davi e Salomão, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, aqueles que podiam sacrificar os cordeiros, eles eram ungidos por Deus. E também alguns profetas, os maiores, tipo Moisés, Jeremias, Isaías, enfim. Ele mereceu realmente esse título de Messias, de ungido, porque ele perfeitamente, ele plenamente, ele realizou por inteiro essas 3 coisas. Então, não só, como rei, ele não só é o rei de toda a criação, mas ele também foi o rei que foi coroado de espinhos, né? Ele é o sacerdote que, aliás, a função dos sacerdotes também é ligar a humanidade com Deus. E ele fazia isso, e ele também foi o sacrificado, né? Então, não só ele fazia o sacrifício, mas ele foi o sacrificado. E em questão de profeta, ele pregava do reino de Deus, né? Ele falava por Deus, como a gente sabe que um profeta faz, mas ele também era um daqueles, óbvio que ele não era só um profeta, mas muitos profetas, incluindo João Batista, eles não eram aceitos pela sociedade, e Jesus era um deles, né? E a gente, cristãos, nós somos chamados pelo próprio Cristo a
participar dessa tripla missão. Então, como reis no sentido de juntar os tesouros no céu, né? Como profetas no sentido de evangelizar, de falar de Deus, de falar por Deus, vocês entenderam? E sacerdotes no sentido de ligar a humanidade com o divino, de levar as pessoas a Deus. Mas não só a gente é chamado para compartilhar nessa parte da tripla missão, mas também nos sacrifícios. Então, né? Ser cristão não é fácil. Então, tem seus sacrifícios e é isso. A gente foi chamado pelo próprio Jesus a fazer esses sacrifícios. Tá. Aqui, o Pedrinho perguntou no começo por que Jesus veio à Terra. E o catecismo, ele nos dá 4 motivos principais, né? Que seria, primeiro, o verbo se fazer carne, ele assume a natureza humana. Jesus assume essa natureza humana. Depois a gente vai falar mais o que isso significa. Tá, primeiro, para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Então essa é a nova e eterna aliança. Ele está nos devolvendo a graça, né? Nos trazendo de volta, nos dando de novo essa salvação, que foi rompida várias vezes no Antigo Testamento. Segundo, para que conhecêssemos o amor de Deus. Esse é muito lindo. Jesus vindo na Terra e morrendo por nós foi assim, a gente já sabia que Deus amava toda a criação, mas quando ele veio para a Terra e ele se sacrificou, isso foi um ato concreto, o maior ato concreto da história de amor. Então, o próprio Deus encarnando e morrendo por nós foi uma prova de amor, né? Foi para que a gente soubesse e sempre tivesse conhecimento que Ele nos ama. Para ser nosso modelo de santidade, esse óbvio, né? A definição de ser santo é se assemelhar a Jesus em suas virtudes, né? Então, Ele viveu uma vida aqui na Terra que foi perfeitamente santa, né? Não só porque ele era Deus, mas em sua humanidade ele viveu uma vida santa. Então procurando imitar, como São Paulo diz, né, numa das cartas dele, nós temos que imitar a Cristo. Isso foi um dos motivos que ele veio, para a gente saber ter entre aspas, né, um manual de como alcançar a santidade. E por último, esse é um dos mais difíceis de explicar, para sermos participantes da natureza divina. Isso quer dizer que a gente seria realmente filho de Deus e não um filho adotivo. O exemplo que eu peguei disso é o Pinóquio. Por exemplo, o Gepeto foi quem fez, né, quem construiu o bonequinho, a marionete de madeira. Ele tinha natureza humana. Mas quando ele construiu o Pinóquio, ele tinha natureza, né, não humana, era uma marionete. Essa era a natureza dele. E por mais que o Gepeto amasse inteiramente a criação dele, ele nunca ia poder amar o Pinóquio como um filho, porque eles não tinham a mesma natureza. Mas quando o Pinóquio ele se transformou num menino, né, agora ele assumiu, agora ele tem a natureza humana, agora ele pode ser amado pelo Gepeto como um filho, porque agora eles têm a mesma natureza, né? E assim Deus fez conosco. Quando ele assumiu a natureza humana, ele veio ao nosso encontro. Então agora, quando ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus, ele não largou essa natureza humana. Então, agora, a gente compartilha da mesma natureza de Deus Filho e a gente pode ser amado como filhos, né? Ele veio ao nosso encontro, assim como ele faz sempre. Tudo certo? Tá aqui? Tá bom, dúvidas a gente vai deixar pro final. Agora, uma pessoa, duas naturezas. O que significa união hipostática, gente? Uma palavra meio difícil. Não confundam com união hipotética, tá? Diferente. O que é união hipostática? Alguém tem um palpite, uma ideia? Sim? Não? Talvez?
Difícil. Hipostática vem de hipóstase, que significa pessoa. Então, a união hipostática significa a união entre as duas naturezas de Cristo. Quais são as duas naturezas de Cristo? Humana e a divina. Então, a união hipostática é essa união das duas naturezas de Cristo. Olha lá. O Filho era Deus, e na sua encarnação, ele vai assumir a natureza humana para si. Mas isso não significa que ele vai deixar de ser Deus, ou ser só meio Deus. Não significa que ele vai ser 50% Deus e 50% homem. Não. Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. É meio difícil isso, ser 100% de uma coisa e 100% de outra. Mas ele é Deus. A união hipostática é um mistério de fé. Vocês lembram o que é mistério de fé? É um mistério da fé, tá? Então a gente nunca vai conseguir entender ele perfeitamente com a razão. E essa união hipostática, essa junção das duas naturezas, não era misturada, não era confusa. Então, tipo, não era só uma coisa. As duas naturezas eram diferentes. Elas não eram... não era uma confusão lá. Então, dava para distinguir bem o que era humano e o que era divino. E essas duas naturezas dele são inseparáveis. Então, a partir do momento que ele se encarna, ele sempre vai continuar sendo divino e humano. Mesmo depois da morte dele, ele vai continuar sendo divino e humano. Mesmo depois da ressurreição dele, divino e humano. Porque ele não assumiu só o corpo humano, ele também assumiu a alma humana. Tá bom? E ele quis ser tão 100% humano, mas tão 100% humano, que ele é igual a gente, né? Homens, mulheres, crianças, adultos, ele foi igual à humanidade em tudo. Absolutamente tudo, exceto no pecado. Porque Jesus não pecou nunca na vida dele. Mas, de resto, ele era tudo igual. Ele era tentado, ele nasceu, ele teve que crescer, ele teve que aprender a ler e escrever, ele trabalhou, ele teve tentações, teve as suas tribulações, os seus desafios. Por quê? Porque tudo o que o Filho assumiu na hora da encarnação, ele vai salvar, ele vai santificar. Então, se Jesus assumiu a nossa infância, ele vai santificar a nossa infância. Se Jesus assumiu as nossas dores, ele vai santificar essas dores. Se Jesus assumiu o trabalho, ele vai santificar esse trabalho. Se Jesus assumiu a natureza humana, ele vai santificar a natureza humana. E é por isso que a gente consegue ter a participação na natureza divina. Porque ele conseguiu santificar a nossa natureza humana. E o seu conhecimento e amor também eram humanos, né? Em tudo ele era humano. E é isso, né? Em tudo ele era humano. Só que não era só a natureza humana que fazia, por exemplo... Não, calma. Deixa eu reformular. Jesus, quando ele veio para a Terra, ele meio que mascarou a sua onisciência, a sua onipotência e a sua onipresença. Então, é como se ele botasse uma venda nessas três coisas. Por quê? Porque ele voluntariamente, rebaixamento voluntário à condição de escravo. Então ele se rebaixou voluntariamente à nossa condição humana. Ah, mas e os milagres dele? E as profecias? Como é que era isso? Jesus tinha esse conhecimento, essa onisciência, né? Uma parte dessa venda meio desmascarada nos momentos que convinham a Deus. Então, por exemplo, tinha um grupo de fariseus e aí Jesus desmascara um pouco o seu conhecimento limitado de humano para saber o que os fariseus estavam pensando.
Então, o que convinha a Deus, Deus, Deus permitia que Jesus conhecesse as coisas. Se Jesus tinha um conhecimento limitado, ele teve que aprender as mesmas coisas que a gente. Então ele teve que aprender a ler, a escrever, a fazer conta, tudo mais. Jesus também tinha duas vontades. A vontade humana e a vontade divina. Que não são opostas, mas elas cooperam umas com as outras. Vamos lá. Lembra que eu falei? Inteligência e vontade, não é? Cada natureza tem inteligência e vontade. Não é? Não é isso? A natureza inteligente, ou seja, homens, anjos e Deus. Deus tem uma inteligência e uma vontade, não é? Jesus, ele era Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então se Jesus é Deus, ele tinha o quê? Inteligência e vontade. Mas Jesus também era... Jesus era o quê? Peraí, gente. Jesus era o quê? Deus e o humano ele tem o quê? Inteligência e... Então ele tinha a vontade de Deus e a vontade de homem dele, não é? Mas isso significa que uma coisa anulava a outra? Isso significa que a vontade humana dele era aquela vontade corrompida? Isso significa que a vontade humana era oposta à vontade de Deus? Sim ou não? Não, por que não? Já explicaram. Porque Jesus, ele assumiu a nossa condição humana, mas com o pecado? Quase enganei. Com o pecado? Então, se não tinha pecado, a vontade humana dele, ela se conformava, ela se juntava à vontade de Deus, certo? Vocês entenderam? Jesus, ele tinha dupla personalidade? Não? Não, muito bem. Era pegadinha. Não tinha. Ele tinha duas vontades. É como se você chegasse e falasse assim, é um exemplo, não é perfeito, mas é um exemplo que dá para entender. Putz, eu preciso ir para academia. Eu sei que eu preciso, porque para ficar saudável, para ganhar massa. Mas, por um lado você tem essa vontade, você fala, eu sei que eu preciso isso. Mas por outro você fala assim, putz, mas tô com uma preguiça. Tá de manhãzinha, tá um dia chovendo. É como se fosse isso. Só que uma vontade de Deus e uma vontade humana. Beleza? Alguma dúvida? Tá, eu só queria relevar aqui que essa passagem do catecismo, ela fala um negócio que a gente falou antes. Deus Pai não era cruel de enviar o filho dele para morrer, né? Primeiro que tinha que ser Deus, mas segundo aqui que fala, né, que o Verbo, ele decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo para nossa salvação. Então, e aqui também fala, né, que ele quis humanamente, em obediência ao Pai, tudo quanto ele decidiu divinamente. Então, todo o plano de salvação, Jesus estava lá junto com Deus Pai, né, e o Espírito Santo, quando foi formado o plano de salvação. Então, ele sabia, né, e ele, óbvio, ele concordava com esse plano. Então, quando ele tinha essa vontade humana, ele só estava fazendo, né, por vontade própria, ele estava obedecendo o que ele mesmo já tinha concordado quando ele estava em união com a Santíssima Trindade. Tá, agora vai ser uma outra história, praticamente vai falar da vida privada de Jesus. Vocês provavelmente sabem, né, que a vida pública de Jesus, né, que era quando ele estava fazendo os milagres e deixando um monte de fariseu bravo, né, e quando aconteceu a paixão e a morte e a ressurreição dele, foram os últimos 3 anos da vida dele. Durante 30 anos, ele viveu como normal. Não muito normal, porque ele é Jesus, né? Mas ele tinha uma vida, sim, como o Pedrinho falou, ele trabalhava, ele aprendia as coisas, enfim. Daí agora eu já vou contar essa história. Começa na Anunciação, com Nossa Senhora. Peraí. Deus sabia, né, que se Deus Filho não ia ter pecado nenhum, ele não poderia se encarnar no mundo por uma pessoa qualquer, né? Então, Maria,
né? Eu não vou me estender muito nela, porque vai ter uma aula de Nossa Senhora e é muito linda. Tá, eu passei? Tá. Aqui, Deus teve a humildade ao ponto de depender sua encarnação na livre cooperação de uma filha de Israel. O que isso quer dizer? Deus, ele só veio para a Terra, ele só se encarnou porque Maria disse sim, né? Maria disse sim porque ela foi escolhida desde quando ela foi concebida quando os pais dela, né? Ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, né? E então ela foi salva desde esse momento, né? A humanidade inteira foi salva na cruz, mas Maria foi salva na concepção. Ela foi preservada do pecado original. Lembra que falaram que todo mundo nasce com pecado original? Então, Maria não nasceu com pecado original. Aqui, ela era imaculada. Tá, então, tá escrito, né, na Bíblia que o anjo Gabriel, ele chega para Maria de 15, 16 anos, e ele fala: Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Nossa, familiar. Tá, então ele chega e ele fala: olha, tu foi escolhida por Deus, tu foi conservada do pecado original, e, né, o Filho de Deus vai vir ao mundo, mas a gente precisa do teu sim, porque Deus nunca vai forçar os planos dele, né? Então, se tu disser sim, tu vai ficar grávida do Filho de Deus. Mas ela, que estava noiva de José, ela falou: tá bom, como que eu vou fazer isso? Ele falou, o anjo então falou para ela que ela ia ser uma concepção milagrosa. Ela ia conceber do Espírito Santo e se manter virgem. Então foi isso que aconteceu. Maria, ela era tão santa já desde sempre que ela disse sim. Ela disse: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim a sua vontade. Ela se abandonou inteiro para os planos de Deus e permitiu, né, que Jesus fosse o filho dela. São José, quando descobriu que ela estava grávida, ele também era um homem muito santo, então ele confiou na providência de Deus, né? Ele tinha decidido silenciosamente rejeitar Maria, porque nessa época, mulher que era acusada de adultério poderia ser apedrejada. Mas São José era um homem santo, ele confiava em Maria, e ele não denunciou ela de nada. E quando ele estava um pouco, né, um pouco atrás da orelha, então ele recebeu uma revelação em um sonho, né? Sempre é muito legal de ver que as revelações de São José sempre são em sonhos, que explicou para ele o que estava acontecendo, que era para ele receber a Virgem Maria como esposa, né? Porque ela tinha sido escolhida por Deus para ter uma concepção milagrosa. Importante, Maria teve relação sexual com José para ter Jesus? Não. E depois que Jesus nasceu? Não. Também não, ela continuou sendo virgem, tá? E aí, depois que Maria ficou grávida, o que ela fez? Ela começou a descansar, né? Porque ela já estava começando a ficar grávida, é um momento mais delicado, mais sensível, né? Ela fez isso? Não, o que ela foi fazer? Ela foi ajudar a prima dela, que também estava grávida. Então, ela grávida, percorreu não sei quantos quilômetros a pé, subindo morro, com calor, com chuva, não importava o que tinha para acontecer, ela foi visitar e servir a sua prima. E a prima de Maria, ela era bem velhinha já, ela já era estéril. E geneticamente ela não conseguiria mais ter filhos. Só que por um milagre de Deus, ela conseguiu conceber mesmo na velhice. Ela concebeu pelo Espírito Santo? Não, ela teve relação com Zacarias normal, tá? Ela não concebeu do Espírito Santo. A única que concebeu do Espírito Santo foi Nossa Senhora. E ela estava grávida de João Batista, que posteriormente iria batizar Jesus. Mas isso a gente vai falar
em outra aula, mais específico, tá? E quando Maria ela chega para Santa Isabel, ela reconhece que ela é mãe de Deus e fala: bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. De onde que a gente conhece essa passagem? Do Ave Maria, assim como a fala do anjo. Então, Santa Isabel reconhece que Maria seria a mãe de Deus. Tanto que depois ela fala: de onde vem a honra de que me venha visitar, que eu seja visitada pela mãe do meu Senhor. E quando Maria ela fala, São João Batista, na barriga de Santa Isabel, ele começa a pular de alegria, porque ele estava na presença de Deus. Ele reconheceu, mesmo antes de nascer, quando ele ainda era um embrião, né, um feto, não é embrião, né, um feto, quando era um bebezinho na barriga da mãe, ele reconheceu que Maria era mãe de Deus e que Deus havia se encarnado, e se encarnado, virado homem, como a gente. Certo? Toma. Tá, e daí então a gente chegou no Natal. O Natal, né, o nascimento de Jesus. Então, tá. Maria estava grávida de 9 meses e ia ter um recenseamento em toda a região. Um recenseamento é quando eles contam quantas pessoas tem de cada lugar, é tipo aquele negócio da IBGE. Tá. Maria era de Nazaré, mas José era de Belém. Então, como José era o chefe da família, eles foram para Belém, né, no burrinho, assim, até Belém, ela 9 meses grávida, né? Então, como tinha muita gente se deslocando para voltar para cada um para sua... Tava cada um voltando para sua cidade, estava todo mundo se deslocando, não tinha hospedagem, né? Eles chegaram, Maria estava quase ganhando Jesus, não tinha hospedagem, então eles chegaram numa casa e eles falaram: olha, a gente não tem onde... voltou. Eles não têm vocês não têm onde ficar, mas vocês podem ali ficar ali no estábulo com os outros... com os animais, pelo menos sem um teto, né? Então Maria, ela ganha Jesus no meio dos animais e ela deita o menino Jesus na manjedoura. Manjedoura é o lugar onde ficava a comida para os bichinhos comerem. Tá. E, opa! Ai, volta ali. E isso, então, mostra a pobreza de espírito, a humildade da Sagrada Família, né? Eles poderiam ter falado, tipo, nossa... São José poderia ter chegado, tipo, nossa, minha esposa aqui tá grávida do Filho de Deus, alguém sai do quarto aí. Mas não, eles são humildes, eles aceitaram o estábulo, que era o que tinha, e deu certo, né? Aqui é um negócio que o Pedrinho falou, que na Bíblia fala que esse era o primogênito de Maria. Primogênito seria o primeiro filho, mas foi o primeiro e único. Primogênito quer só dizer que foi o filho que fez Maria se tornar uma mãe, mas não quer dizer que ela teve nenhum outro, porque ela continuou virgem pro resto da vida. Tá, depois que Jesus tinha nascido, tiveram 3 reis sábios, né, do Oriente. Esses reis, eles eram líderes de religiões pagãs. Então, eles... aparece uma estrela nova no céu e eles eram pagãos, eles estudavam esses negócios de astrologia, coisa assim. Então eles notaram que tinha uma estrela nova e foi revelado a eles que o Salvador tinha nascido em Belém. Então eles chegaram para o rei lá daquela região, que era o rei Herodes, e eles perguntaram para ele onde que nasceu, né? Herodes não soube responder, então eles perguntaram para uns sacerdotes e eles falaram, provavelmente em Belém, porque é o que o Antigo Testamento diz, que quando o Salvador nascer, vai ser em Belém. Então eles vão.
Mas antes deles irem, o rei Herodes, eles pedem, ó, quando vocês encontrarem Jesus, me avisem, porque eu também quero ir lá adorar ele. Herodes não queria ir lá adorar ele, porque nessa época tinha muita instabilidade, muita tensão política. E Herodes, em todo o seu orgulho e arrogância, ele pensou que a nascida do Salvador seria um novo líder que queria tirar ele do trono. Né? Mas, enfim, ele não queria adorar, mas ele falou isso para os 6 magos. Quando os 6 magos encontram a Sagrada Família lá em Belém, eles se prostram, né? Eles adoram o bebezinho, o menino Jesus, e eles trazem presentes, né, para o Salvador. Então, ouro, que mostra que ele é rei, incenso, que mostra que ele também é Deus, né, igual na missa, a gente usa incenso para essas orações, e mirra. Mirra é um ingrediente que era usado e ainda é até hoje para fazer cosméticos, naquela época principalmente, que mostra então que era uma coisa usada pelos homens. Isso, e daí essa visita dos 6 magos, ela demonstra que quando eles adoram Jesus, demonstra que ele não veio só para salvar os judeus, o povo escolhido. Ele veio para salvar toda a humanidade, até os pagãos, né? É isso. Depois do nascimento de Jesus, tem a apresentação no templo, que ela é uma apresentação do primogênito, que seria mais ou menos o que hoje é o batismo pra gente, tá? E Jesus não precisava ser apresentado no templo, já que ele é Deus. Mas ele mostra que Maria e José e Jesus, eles eram tão bons judeus, e que Jesus assumiu tanto a natureza humana, que eles decidiram cumprir as regras tudo certinho que os judeus faziam. E aí, eles oferecem... Acho que isso daqui eu vou pular, porque a gente está sem tempo. Mas aí chegaram alguns profetas e louvaram a Deus pelo nascimento de Jesus. E eles também reconheceram que Jesus era Deus. Depois disso, Herodes, que não conseguiu matar o menino Jesus, ele ordena que todos os meninos de 2 anos ou menos fossem mortos. Então vai lá, se espalham os soldados pela região, e aí começam a matar todos os bebês de menos de 2 anos. E aí, um anjo do Senhor, ele avisa São José, por sonhos, que o bicho estava pegando. E aí José, ele foge com Maria e Jesus pro deserto. Ele vai pro Egito e fica lá até que a poeira baixe. E depois da morte de Herodes, São José é visitado de novo pelo anjo. E aí o anjo fala, tá, agora sim, vocês podem voltar para Belém, tá bom? Não é o Belém do Pará. Nazaré. Nazaré. Tá, e depois da fuga para o Egito, a gente não sabe muito mais da vida privada de Jesus, né, até ele completar os 30 anos. A única mesmo evento que a gente sabe é esse, que é Jesus no templo, com 12 anos. Então, como já foi falado, a Sagrada Família, eles eram bons judeus, eles cumpriam os preceitos que tinham que ser cumpridos, né? E um deles era, durante a Páscoa judaica, o Pessach, as famílias elas tinham que ir até Jerusalém durante esse festival. Acho que eram 3 dias, não sei, acho que eram. Tá, e daí como funcionava? Para ir e para voltar, era uma caravana, assim, tinha os camelos, tinha as pessoas andando, e daí tinha os homens indo na frente, as mulheres indo atrás, e as crianças podiam ir e vir entre os homens e as mulheres. Então, quando eles estavam voltando, tinha acabado o festival, tudo, eles estavam voltando para Nazaré, José achou que Jesus tinha ido com Maria, e Maria achou que Jesus tinha ido com José. Então, por 3 dias, eles perdem Jesus.
E isso já é uma prefiguração da morte e ressurreição de Jesus, né? Que ele morre no terceiro dia, ele ressuscita. Então, eles voltaram para Jerusalém e procuraram Jesus. Quando eles encontraram ele no Templo de Jerusalém, que era o templo mais importante, né, para os judeus. Porque era, né, Templo de Jerusalém. E eles não encontraram ele, tipo, passeando, fazendo bagunça, ou até ouvindo as pessoas, os mestres da lei, os sacerdotes falando. Não. Ele estava ensinando os mestres da lei. Ele estava ensinando os mais, assim, experts sobre o judaísmo. 12 anos. 12 anos, ele tinha tanta sabedoria que eles, sim, estavam só ouvindo, né? Eles estavam prestando atenção no que ele estava falando. Então, isso. E quando, então, Maria e José encontram ele, obviamente, pais que amam o filho, eles falam assim, nossa, o que tu estava fazendo? Por que tu não estava com a gente? O que tu poderia ter se machucado? Nossa, que bom que a gente achou, né? E Jesus fala, não sabia que eu estaria na casa de meu pai? E aqui a gente vê realmente que é uma revelação que Jesus é o Filho de Deus. Que falaram para ele estar com o pai dele, e ele estava no templo, que era onde, né, a casa de Deus. Mas depois disso, a gente vê que os próximos 18 anos da vida dele, ele vive em completa submissão aos pais, né? Então, não até ele ficar de maior, não até ele achar que consegue se virar, não. Até ele estar pronto para começar a vida pública dele, ele se submeteu aos pais, em obediência, né? E isso, de novo, volta naquilo que ele era um modelo de santidade, porque isso mostra, né, o quarto mandamento, honrai pai e mãe. Então, aqui ele estava obedecendo os pais dele. E durante esse tempo que ele estava vivendo a vida oculta, a gente vê realmente como a gente pode viver a santidade no dia a dia, porque nem todo mundo, né, como Santa Teresinha disse, nem todo mundo pode viver para a glória, né, como Joana d'Arc, tipo ir para a guerra, tomar de volta a Terra Santa nas cruzadas. Não, isso nem todo mundo é chamado para isso. Mas esses anos então ocultos da vida de Jesus mostram que a gente pode ser santos. Foi ele nos mostrando que a gente pode ser santos nas coisas do dia a dia. E essa submissão, última coisa, essa submissão aos pais foi uma prefiguração quando ele estava já na paixão dele, que ele falou que ele se submeteu à vontade de Deus Pai e falou, seja feita a tua vontade, se o plano de salvação é que eu me sacrifique, então eu vou me sacrificar. Eu tenho aqui uma parte do tratado do São Luís Maria Grignon de Montfort, que é o Tratado para se Consagrar, é um livro lindíssimo sobre, né, a Virgem Maria e, por consequência, sobre Jesus também. Só uma pergunta, vocês acham que esses 30 anos de Jesus foram menos importantes? Não. Por quê? Ele não converteu ninguém, não fez milagre. O que esses 30 anos de Jesus na vida privada tornaram tão importante? Eles foram tão importantes. Preparando? Pode ser. Tá. A passagem então diz: ele deu mais glória a Deus seu Pai durante todo esse tempo de submissão à Santíssima Virgem, como não lhe deu empregando os últimos 3 anos de sua vida a fazer prodígios, a pregar por toda parte, a converter os homens. É isso que fala. Então, ou seja, se submetendo a Nossa Senhora e a São José, ele honrou e deu mais glória a Deus Pai do que se ele tivesse convertido o mundo inteiro, né? Isso para mostrar o nível de importância desses 30 anos, assim como o nível de humildade. Então, ele conseguiu honrar mais a Deus, agradar mais a Deus, sendo humilde o suficiente para obedecer dois humanos, né, 2 pessoas, do que se ele tivesse convertido o mundo inteiro.